Ser mãe ou não ser mãe? Quantas vezes essa é uma pergunta que provoca uma reflexão não muito confortável para nós mulheres, não é mesmo? Algumas almejam desde muito jovens esse sonho de ter uma casa cheia de filhos buscando essa mãe, outras têm quase um pavor com essa imagem. Outras são chamadas para uma realização talvez num campo mais autônomo, profissional, mas como sociedade a gente está sendo convidada a fazer essa reflexão. Será que toda mulher só se torna plenamente realizada pela gestação, pela maternidade? Esse é o tema desse vídeo. A jornada da vida é sempre única e particular para cada uma de nós mulheres. Porém, a gente vai passar por alguns ritos durante o nosso amadurecimento que são quase um lugar comum para muitas mulheres. Quando meninas, a gente vai descobrir a mudança da fase infantil para se tornar mulher cíclica quando vem a menstruação. Depois logo a gente entra num processo de reconhecer a nossa sexualidade, o sexo, que é esse encontro, a fusão. Depois vem um amor, normalmente um amor que marca a nossa juventude, seja um amor platônico, um amor vivido ou até o amor que acaba indo para o casamento. E entra logo na sequência esta, vamos dizer assim, uma expectativa social, né? Uma vez encontrando um parceiro, a gente vai procriar, ou seja, dar o fruto para a vida, trazer essa energia criadora como um desdobramento dessa realização que parece quase um caminho linear, só que na verdade ele não é bem assim. Até porque muitas mulheres não conseguem encontrar esse alinhamento romântico numa relação de casal. E para outras, a questão da maternidade não é nenhuma opção considerada, ou seja, caminhamos para lugares diferentes por escolha, por consciência, e porque hoje a nossa sociedade está nos permitindo se movimentar dentro desse arquétipo feminino de uma maneira que ainda é nova. E para nós todas ainda é um território que nós estamos juntas conhecendo. Eu, como terapeuta, recebo muitas mulheres que realmente estão vivenciando esse exato ponto do dilema. Algumas trazem um não que é experimentado pelo corpo, ou seja, a medicina, a ginecologia não consegue dar uma razão clara que justifique a não fertilidade. Talvez porque são anos de pílula anticoncepcional ou talvez uma questão de endometriose, mas o que eu observo é que assim, são maneiras de se ponderar que existe uma negação a essa experiência da maternidade. E o que isso movimenta para essas mulheres? Uma grande reflexão. Porque a primeira coisa que vem à tona é: eu não tenho o controle que eu imaginava que eu tinha sobre a minha própria vida. E esse é um ponto-chave da questão, porque um padrão assim recorrente é mulheres que escolheram avançar no campo da realização profissional, não se preocuparam com seus 20 e poucos anos em olhar para esse aspecto da maternidade e mais para frente, no momento em que talvez a carreira já tenha uma certa estabilidade, já tenha um companheiro, vamos olhar para isso. Então agora eu paro com o anticoncepcional ou retiro o DIU e aí espero que em poucos meses eu seja presenteada com um filho nessa família nova. E muitas vezes o percurso não é nada linear, ele é muito dolorido, ele envolve uma série de tentativas frustradas, seja por estímulo hormonal, seja por fertilizações in vitro, seja, olha, realmente é um lugar delicado. Eu tenho acompanhado uma série de mulheres que estão vivenciando isso e eu percebo, há uma grande expectativa que se frustra no momento em que a vida organicamente começa a apresentar esta negação. O controle não está nas suas mãos em relação a ser mãe ou não. E esse é um ponto-chave desta reflexão, porque a maternidade em si, o que ela é senão um grande mistério?
né? O que faz com que às vezes por uma relação casual se frutifique e às vezes um casal que está super alinhado, disposto, com condições materiais, tente por anos, 12 anos tentando uma gestação e isso não se realiza. Será que existe uma ordem maior que não toma conta disso e que está direcionando a experiência da maternidade de uma maneira que nós não conseguimos compreender? Eu sei que não é uma questão fácil e é por isso que eu estou arriscando, né, de trazer esse tema para a gente olhar. Por quê? Porque normalmente há um encantamento ao falar de maternidade, uma coisa bastante idealizada, uma coisa como se unicamente tivesse o lado bonito, como gerar um filho é o florescimento pleno da mulher. E como terapeuta, acompanhando os bastidores, eu vejo que tem muitas outras maneiras da gente perceber essa mesma questão. Por justamente esses aspectos. Eu não tenho controle absoluto e eu percebo que existe um sim que ele pode depender da própria mulher. Um sim para ser esta mulher fértil, capaz de se realizar, independente do gerar um filho ou não. E se a vida, o corpo, talvez esteja insistentemente dizendo não, será que também não é o momento de abrir esse coração para uma nova percepção e usar algo que é também tão peculiar de nós mulheres, que é uma adaptabilidade, uma paciência, uma multiplicidade de olhares para perceber que a vida pode me mostrar outros caminhos de eu exercitar este poder de mãe. O arquétipo mãe, o que ele traz para nós? Ele traz essa capacidade de conexão, ele é o que alinha o coração no dar e receber. O arquétipo mãe, quando ele está saudável numa mulher, é uma pessoa que é capaz de agregar, que estabelece pontes, que cura relacionamentos, que se coloca como um instrumento muitas vezes essencial e transformador nos ambientes onde essa pessoa está. E outras mulheres experimentam o arquétipo mãe se doando totalmente a formar uma família, ou adotar uma criança, ou cuidar de animais abandonados. Existem N caminhos para a gente poder experimentar um lugar de expressão, porque é um lugar bonito. A maternidade, o arquétipo mãe, ele está dentro de toda mulher, independente da gente passar por uma gravidez ou não. E como eu falei, esse não é um script que todas nós somos obrigadas ou devemos cumpri-lo à risca, porque para cada mulher há uma história, há uma jornada de realização. E se para você, como foi para mim, a maternidade não aconteceu, por que não ressignificar a expressão desse arquétipo mãe na vida? E como que isso pode ser feito? No meu caso, numa determinada fase, eu fui percebendo a maternidade não está vindo e eu não tinha controle, por exemplo, de anticoncepcional, eu fazia apenas uma tabelinha e de repente por algumas tentativas ficou claro para mim que esse fluxo não estava espontaneamente rolando. E aí, gradualmente, não foi fácil e eu sei que para muitas mulheres essa é uma questão preocupante, com um olhar mais maduro eu fui permitindo acolher que eu poderia me realizar totalmente a partir de uma outra maneira de expressar a minha maternidade, cuidando. Então, como terapeuta, foi um dos caminhos que me trouxe muito presente essa energia do cuidado, da amorosidade, do estabelecer pontes, do curar e acomodar processos doloridos, como eu faria se eu tivesse um filho que de repente sofreu uma queda, se machucou e eu vou dar um colo, vou cuidar desse ferimento. Então, existem caminhos e eu abro essa reflexão para que você perceba na sua história pessoal, seja você executiva, seja você uma pessoa que trabalha com autoconhecimento ou dentro de uma estrutura mais ligada com o governo, não importa. Onde você está? Em que círculo social você está? Como
como é que você pode deixar esse arquétipo mãe mais vivo, mais disponível para os outros e que gradualmente ao doar, porque essa é a essência do arquétipo mãe, né? É o dar e receber, é o estabelecer essa conexão entre eu e o outro, entre o mundo interno e o mundo externo, visando esse bem maior. Como é que você pode, dentro da tua história pessoal, se realizar plenamente nesse arquétipo mãe e fazer uma contribuição social que, sabe, vale a pena, que te deixe realmente deitar com a cabeça tranquila e um sorriso no rosto, porque você sabe que a fertilidade e o poder criativo, eles estão plenamente se expressando através da sua vida. Um dos aspectos que eu também acredito que são essenciais para a gente poder validar essa nova maneira de olhar para a maternidade é a gente oferecer escuta e apoio mutuamente a mulheres que estão vivenciando esse mesmo tipo de experiência. Nos círculos de mulheres, quando eu realizo as rodas de constelação, é muito interessante, muito bonito a gente poder perceber o quanto mulheres com perfis e experiências totalmente diferentes, elas se complementam nesse olhar, porque existe uma rede de apoio se estabelecendo. E no ambiente virtual, como a gente está, isso, imagina, se potencializa imensamente. Então eu acho que esse é um papel até que eu começo a encabeçar, porque é frequente mulheres que estão nessa faixa, como eu, dos 40 e poucos anos, que estão realmente se questionando, poxa, eu tô bem com a questão de não ser mãe, mas eu ainda sinto uma certa pressão social. Como que é que a gente pode se apoiar e validar e bancar essa nova maneira, não por uma rejeição ao meu feminino, muitíssimo pelo contrário, mas por uma validação de que talvez eu esteja escolhendo um roteiro diferente, que é diferente inclusive do que as minhas ancestrais vivenciaram e que pode ser inclusive em honra por validar que esse feminino tem voz, que esse feminino tem escolha, que esse feminino pode sim expressar fertilidade, expressar maternidade, expressar sua intuição, ter voz de uma maneira diferente do que talvez muito restrita ao ambiente do núcleo familiar. A gente pode abrir esse círculo, né? E como no Sagrado Feminino a gente trabalha muito, né? Somos um círculo dentro de muitos círculos. E talvez o papel seu e meu como mulher realizada nesse arquétipo mãe possa ser uma doação muito maior para a vida. Então eu queria trazer essa reflexão, eu gostaria muito de ouvir você, especialmente se você passa por esse questionamento ou você teve a experiência da maternidade, para você isso não é ainda um lugar confortável, você tem reflexões para contribuir, escreva, a gente vai trocando e eu acredito que possivelmente vão surgir outros temas derivados desse. Tá bom? Eu agradeço pela sua atenção e mantemos essa sintonia de contato.